Questão número 3. No que se refere à realização do exame criminológico, assinale a alternativa correta. Bom, esse exame criminológico aqui que está sendo falado é aquele exame que a Lei de Execução Penal estabelece lá no artigo 5º em diante, que é a classificação, é o exame classificatório, que também é chamado de criminológico. Não é o criminológico de progressão, que não é mais obrigatório, é possível, desde que seja fundamentado pelo juiz a exigência do exame criminológico para progressão de regime. Esse aqui é para ingresso de cumprimento de execução penal, ingresso de cumprimento de pena. Então, no que se refere à realização do exame criminológico, assinale a alternativa correta. Letra A. É sempre realizado qualquer que seja o regime imposto ao condenado? Não. Por quê? O artigo 34 fala nas regras do regime fechado. O 35 diz assim, que é as regras do regime semiaberto. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código CAP ao condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto. O 34 diz assim, que é a regra do regime fechado. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. E o 35 diz, aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, caput, ao condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto. Então, dá a entender que, no regime semiaberto, ao iniciar o cumprimento, o sujeito teria que fazer o exame criminológico classificatório. Porém, olha o que diz o artigo 8º da LEP, Lei de Execução Penal, que é especial em relação ao Código Penal. O condenado, no cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, será submetido ao exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Então, poderá, não é obrigatório, porque a LEP é especial em relação ao Código Penal. Então, quando diz aqui na linha A, é sempre realizado qualquer que seja o regime imposto ao condenado? Não, regime fechado obrigatório, semiaberto é facultativo. B, é realizado somente quando o sentenciado for condenado ao cumprimento da pena de regime fechado, sendo facultativo quando houver fixação do regime semiaberto. Correto, letra B, combinação do artigo 34 do Código Penal com o artigo 8º da Lei de Execuções Penais. Letra C, é sempre exigido nas hipóteses de progressão e concessão do livramento condicional. Esse aqui é outro exame, não é o classificatório, do artigo 8º. Esse aqui está previsto lá no artigo 112 da LEP, vamos ver aqui, confirmando. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos gravoso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Aí vem os percentuais novos, né, com o pacote anticrime. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão do regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor de estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, nesse caso aqui, o parágrafo 1º do 112 está dizendo que não é mais obrigatório o exame para progressão, né? O exame criminológico para progressão. Ele foi substituído pelo atestado de bom comportamento emitido pelo diretor do presídio. Porém, pode haver fundamentadamente determinação do juiz para que seja realizado esse exame. Aí não há problema, se ele determinar, ok. Desde que seja fundamentado. Então, errado, letra C. Letra D, facultativo em qualquer caso. Não é obrigatório o exame classificatório criminológico do artigo 8º da LEP e do 34 do Código Penal ao regime fechado e facultativo ao regime semiaberto. Então, resposta certa, letra B de Brasil.